Eu quero ir a Eclesiastes capítulo 7. Versículos de 15 a 18. Que diz assim, Eclesiastes 7, de 15 a 18. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da hora. Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo me ajude a transmiti-la de uma maneira correta, prudente, e que seja, de fato, aproveitado por cada um de nós para a nossa vida no dia a dia, para a prática da nossa sabedoria, que contamos que esteja vindo do alto, pedindo para vir do alto, e que, de fato, nós crentes saiamos ilesos dessas dificuldades da vida aqui embaixo do sol, da maneira como acho que vamos explicar o que eu penso sobre isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para louvor, honra e glória dele que eu te peço. Amém. Em pregação recente aqui, sobre o suborno, no domingo à noite, eu falei assim: não seja muito frouxo ao estabelecer seus limites. O contexto era suborno, e nem muito rigoroso, talvez saindo da própria realidade. Claro que eu falei isso dentro de todo o contexto da pregação. E eu fiquei de ver isso com mais detalhes, este assunto, essa questão, difícil questão ética de procedimento, num mundo tão confuso, polarizado como este, cheio de males, também com características de retidão, de honestidade da parte de muitos, boa vontade, é uma mistura muito grande. Então, fiquei de ver isso hoje de uma maneira mais detalhada, quando chegasse uma certa passagem, que é esta, aqui, que aliás talvez seja a passagem mais difícil do livro, pelo menos para mim. Há muitas, eu não diria nem muitas interpretações sobre o que eu acabei de ler, mas há muitas variações de interpretações. É muito mais complexo do que vocês pensam. Alguém pensa assim, um pedaço de uma frase aqui, aí alguns concordam, mas o outro pedaço da frase, eles já se dividem, eu acho que é isso, eu acho que é assado, eu acho que é aquilo. Antigamente se pensava assim, mas hoje já é um pouquinho diferente, pensa assim assado, e cada um tem a sua ideia. Então, é uma passagem atípica em termos de quantidade de maneiras de se enxergar o que está escrito aqui. Não do que está escrito, né? Mas do que o autor quis dizer. O que está escrito aqui nós sabemos, podemos até decorar, até em hebraico, mas não é o caso. É o que o autor quis dizer. Então, há uma variedade muito grande. A primeira providência de um expositor da palavra, ou de um leitor da palavra como vocês, e que querem aprender
e tomar suas posições doutrinárias e tudo, a primeira providência, quando é uma passagem assim muito complicada e muito cheia de interpretações, a primeira providência é: seja cauteloso. Cuidado. Se há várias interpretações de pessoas sérias, estudiosas, que estudaram muito, e que uma pensa de um jeito, o outro pensa de outro, então, no mínimo, tenha cuidado e procure não dogmatizar. O que significa isso? Dizer, é claro que isso, é um absurdo quem pensa assado e tal. Cuidado com as palavras e com a própria atitude sua. Vá com cautela, veja o que um diz e o que o outro diz. É bom que você chegue às suas próprias conclusões, sim, mas até na chegada dessas conclusões é bom ter cuidado. E não é muito incomum você ver um comentarista dizer: eu pensava assim, mas com o passar dos anos passei a ver mais por outro ângulo e tal. É comum, acontece. Não, nós não estamos falando aqui de doutrinas básicas de fé, de pilares, não. Então, são colocações práticas, colocações para nos ajudarem no dia a dia e para nos dar uma noção correta da maneira que o mundo funciona. Então, o Espírito Santo quis que fosse feito de uma maneira assim, difícil, mas procuremos tirar alguma coisa disso. E vou apresentar a minha sugestão do que eu penso que significa o que está escrito aqui, também com cautela, com cuidado e com muito respeito aos que pensam de maneira diferente. E você pode também pensar diferente, desde que o que você venha a pensar, espero que seja de acordo com as doutrinas das Escrituras, e quando eu digo que eu respeito outras opiniões diferentes, todas elas baseadas em verdades bíblicas. Não é porque tem uma interpretação de algo prático de um lado e o outro tem outra maneira de ver, não quer dizer que as duas estão se chocando no sentido de que uma desobedece às Escrituras, ou os princípios das Escrituras, e a outra não. Não, às vezes os dois estão bem obedientes às Escrituras, mas olham de uma maneira mais um princípio do que para o outro e vê ângulos diferentes. Não é tão simplório assim, certo, errado, preto, branco. Não. Agora, se quiserem, a quem acha que Jesus Cristo não é Deus, aí nós já paramos de dialogar. Né? Ele é um grande ser humano, um nobre, grande profeta, mas divino ele não é. Estou dando só um exemplo de uma doutrina básica do cristianismo e que nós radicalizaremos e não iremos conversar, a não ser para eu tentar lhe convencer que ele é Deus. E se você for tentar me convencer, a gente para por aqui, porque eu não quero nem ouvir heresia, e é uma heresia dizer que não é Deus. Aí você pode ser dogmático e deve ser dogmático, vá para a forca com essa, como muitos foram, não só para a forca, mas para a fogueira e tudo mais, com a manutenção de uma afirmação básica de fé nas Escrituras, que não é o caso aqui, absolutamente. Então, podemos ficar bem mais tranquilos e tentar ver o que é que está aqui realmente sendo dito. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Nós sabemos que Salomão começou o livro dizendo que ele tinha experimentado tudo que era tipo de situação na vida, já falamos detalhadamente sobre isso, e é muito provável que ele esteja aqui se referindo àquele período, que ele não tinha limites, era solto, queria vivenciar tudo, tirar conclusões. Então, muito provavelmente, ele estava lá tentando compreender a complexidade da vida. E ele se refere aqui a duas coisas que ele testemunhou e que parecem ferir o razoável, o sentido do que é correto, do que é de se esperar. Chocou e levantou, então, assim, um pensamento nele. Há justos que perecem na sua justiça. Realmente é uma afirmação que a gente pensa assim, que coisa, que lugar é este?
onde o justo perece na sua justiça. Que lugar é esse? Aqui. É o mundo. E é isso que ele está dizendo. Ele é muito claro, às vezes um pouco frio e até chocante. Alguns acham, como eu vou comentar mais à frente, que ele foi até cínico nesse trecho aqui, que eu não concordo, já faz parte da discussão, mas eu vou explicar por que alguns acham isso. Então ele diz, há justos que perecem na sua justiça. É esquisito, não é? Isso é muito esquisito, é estranho, mas é assim. Neste mundo é assim. Esse perecer aqui no original hebraico pode ser morrer ou ser exterminado, e figuradamente pode ser desaparecer e aos poucos ir esvanecendo, pode ter esse sentido variável. Uma das características do hebraico é uma só palavra pode ter várias nuances, até às vezes até alguns sentidos mesmo diferentes. Então, é fácil por um aspecto e é mais difícil por outro, porque a gente não sabe exatamente o que encaixar em cada situação. Então, você vê aqui, vai desde morrer, que pode significar morrer, ou ser exterminado, ou desaparecer. Uma ideia aqui, alguns acham que ele está dizendo que o justo pereceu, ou desapareceu, ou murchou, exatamente por causa da sua justiça. Ou seja, o fato de ser correto foi o causador da sua ruína. Pode ser. Outros pensam, e a minha tendência é mais esta aqui, que o justo pereceu não exatamente por causa da sua justiça, mas apesar da sua justiça ou de ser correto. Inclusive, a Nova Versão Internacional, e aí um aspecto que a gente deve ser alertado quanto à NVI, é que ela tem um aspecto interpretativo. Então, ela diz assim, um justo que morreu apesar da sua justiça. Esse apesar da sua justiça é interpretativo. Não se pode deduzir do original. Porque o original diz exatamente perecem na sua justiça. Mas, então, é por causa dela ou apesar dela? Não está claro. Quando a NVI diz apesar dela, ela está interpretando. E aí alguém que não está muito atento para isso, diz, não, a Bíblia diz que apesar da justiça. Quem acha que é por causa da sua justiça, está errado. Porque a Bíblia diz isso. A sua. A minha não diz, um minutinho. E tem esse negócio de minha Bíblia e sua Bíblia. Tem, não tem. Porque a Bíblia, claro, é um livro só. Mas essa questão de traduções, que são baseadas nos originais esses que não se tem um de todos os livros da Bíblia, são cópias e cópias e cópias. E as que valem mais são as cópias mais antigas, óbvio. Então, é um assunto complexo. Por isso que quem quer estudar a Bíblia com mais profundidade deve se armar de um bom léxico, um bom dicionário e alguém que comenta um pouco, pelo menos, das palavras no original, porque lhe ajuda a, pelo menos, entender isso aqui não pode ser afirmado isso, pode ser isso ou aquilo. Ok? Então, para evitar, como eu estou dizendo, um com NVI de um lado, outro com atualizada no outro, por exemplo, e dizer assim, não, a minha Bíblia diz isso e a sua diz aquilo. Não é bem assim. A Bíblia diz na sua justiça. Seja como for, e uma coisa não anula a outra. Pode ser, às vezes, até os dois motivos, por causa e como consequência. Ou seja, o fato é que, e esse é que é o importante, e isso ninguém discute, aí é um ponto em que todos os estudiosos estão de acordo, sem dúvida alguma, de que a prática da justiça nesta terra não garante nenhum tipo de segurança aqui. Pronto. Isso é fato. Isso ninguém pode negar.
A justiça não garante nenhum tipo de segurança nesta terra. Claro que o tempo de Salomão era bem diferente do nosso, inclusive as leis, as penalidades eram diferentes. A morte era decretada com muito mais facilidade do que hoje. Um rei, um imperador poderia só dar uma ordem e a pessoa era morta imediatamente. Hoje já mudou em muitos, na maioria dos lugares, não em todos. Mesmo assim, não é difícil nós aplicarmos esse princípio aqui para os dias, essa observação, não é nem princípio, essa observação de Salomão para os dias de hoje. E eu acho que uma criança de 10 anos de idade, se ela for dada um pouquinho a pensar, ela vai dizer, é mesmo, eu já anotei. E fazer as coisas certas, geralmente não funciona bem, não. Neste mundo aqui, não funciona bem. Então é uma observação sem grande profundidade, no sentido de que nós sabemos disso. Basta um mínimo de experiência de vida. Cidadãos inocentes que são presos injustamente. Casos extremos em países onde há pena de morte, que chegam a morrer de maneira injusta. Pessoas corretas por ferir alguma lei não razoável. Qualquer um de nós pode chegar uma hora da manhã e furar um sinal vermelho num lugar perigoso e receber a multa em casa. Não, pastor, eu ouvi dizer que depois de 9 horas... bom, essa conversa... Você ouviu dizer, mostra a lei. Não, é porque o prefeito falou, o outro lá, é 9 horas que pode atravessar o sinal verde. Não, é 10. Eu já vi toda hora. Todo tipo ou seja, não tem lei nenhuma, até onde eu saiba. E a autoridade tem a lei na mão. Então, na hora que quer aplicar, aplica. E se chegar uma multa porque você furou 3 horas da madrugada, um sinal vermelho, você vai ter que se defender e provavelmente vai ser multado, sim. E acabou-se. E você não estava errado em nada. Você estava levando alguém para o hospital, ou você estava passando mal, ou você estava morrendo de medo, porque naquele cruzamento, outro dia mataram às 10 da noite, são 3 da manhã. Você está coberto de razão, você é um cidadão decente, digno, correto, pagador de imposto. Mas furou o sinal vermelho, e é proibido furar o sinal vermelho, está na lei. Estou dando um exemplo, poderia dar 1000 exemplos de pessoas corretas, como você, como eu, que fazemos uma coisa correta, porque é correto furar um sinal vermelho 3 horas da madrugada num lugar perigoso, é correto. Não tem nada de errado nisto. Ainda mais se você tem cuidado, olhar para um lado e pelo outro, 3 horas da manhã. Mas foi multado. Pessoas honestas que despertam a ira dos colegas no trabalho ou em outros lugares por se recusarem a agir mal. Despertam a ira do chefe. É famosa essa história do chefe dizer, diga que eu não estou. Uma vez um crente amigo meu recebeu esta ordem. Aí ele atendeu e disse, alô, o fulano? Ele mandou dizer que não está. Foi uma confusão grande, eu não sei se ele foi demitido, talvez não, porque era empresa de governo, e governo geralmente ninguém é demitido, então não sei quem, que devia o chefe ter sido demitido, né? Mas ninguém foi, eu acho. Seja como for, imagine a amizade que ele ganhou daquele chefe, né? Porque ele desmascarou, não sei se ele foi muito sábio, mas ele disse a verdade, não disse? Fez o que é certo, foi justo nesse sentido. Ele mandou dizer que não está. Falou absolutamente a verdade. E deve ter se dado muito mal com esse chefe espetacular. Cidadãos decentes que são alvos de complô. Aí basta ler a história da igreja cristã, aí que está cheio, não só decentes, mas crentes que adoram a Deus. Mas não estou nem, por enquanto, falando de crentes e não crentes. Estou falando de cidadãos no mundo, cidadãos decentes, corretos, mas que são alvos de política, de politicagem, de perseguição,
fazendo o bem, ou porque fizeram o bem, ou apesar de terem feito o bem. Então, essa é a primeira observação que Salomão fez aqui. Meio estranha para ele. E para qualquer um de nós, em termos do que é razoável. E há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Inverteu. Nossa versão, que é atualizada, eu nunca me lembro de cor o nome dessa versão aqui. Um dia eu vou decorar. Nova Almeida atualizada. Eu estou usando essa versão agora. Apesar de usar, acho que exageradamente, a palavra vocês, eu acho que é demais. Espero até que uma revisão depois resolva isso, porque é um pouquinho cansativo. Não é errado, mas cansativo. Mas vale a pena, porque ela é mais moderna do que a RA, Revista Atualizada, que eu usei até, ainda uso. Mas para quem quiser saber, eu estou usando essa versão Almeida atualizada. Está sendo a minha base, ok? A minha base, num certo sentido, porque você sabe, eu sempre vou para o original ou de um ou de outro, para tirar as palavras do original o mais que eu possa, para poder não estar à mercê dessas traduções. Então, há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. A minha versão aqui. A atualizada, e deve ser a maioria de vocês, eu acho. Há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Então, em vez de ímpio, chamou de perverso. São só sinônimos, tudo bem. E em vez de maldade, chamou de perversidade. E a NVI chama de ímpio também, o ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. São essas três versões que se parecem demais, sem problema nenhum. Então, é o mesmo raciocínio, só que, ao contrário, bandidos que subornam autoridades para agirem livremente. Todo mundo sabe disso. Corruptos que escapam de prisões. Todo mundo sabe disso. Exploradores e desonestos que se locompletam por serem amigos e poderosos. Mentirosos que não apenas mentem e tiram vantagens com isso, mas que, isso aqui é mais moderno, espalham mentiras e às vezes oficializam mentiras. Quer colaborar com a lista? Vai ter mais um item, mais 2, mais 10. A lista não teria fim, obviamente, de maldades que muitos praticam, e com vida longa, e não só longa, mas muitas vezes aqui na Terra, bem recompensada em termos financeiros, em termos de influência, em termos de amizades. São fatos lamentáveis, como eu disse, mas é a realidade. Então, após dizer o que ele observou, no versículo 16, Salomão apresenta uma solução, ou talvez uma sugestão. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Pessoalmente, eu não acho que Salomão aqui está fazendo um anúncio solene e formal, de peso. Quer ver um exemplo? Lá em Eclesiastes 12, 13, que nós vamos chegar lá ainda, ele faz uma afirmação dessa, quase a última frase do livro. De tudo que se ouviu, a conclusão é... Então, aqui ele está sendo solene, ele está realmente traçando um ponto, um rumo, um caminho que ele vê como sendo absolutamente necessário ser cumprido, ser obedecido. Muita solenidade, gravidade no que ele está dizendo. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Isso é pesado e é para valer. Quando ele faz uma afirmação como essa nossa aqui, não seja demasiado justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo, eu não consigo ver uma solenidade tão grande, nem que ele está afirmando um princípio tão vital para a vida de um cidadão embaixo do sol. Acho que é basicamente uma maneira de dizer, no sentido muito geral, algo assim:
é que eu estou colocando palavras no que eu penso que ele quis dizer. Já que o mundo funciona de modo injusto e cruelmente pragmático, os extremos no comportamento não dão bons resultados nesta vida ou neste mundo. Vou, então, mostrar uma maneira prática de conviver com isso. Eu estou convencido de que Salomão não passa disso em toda essa tratativa aqui desses 3 versículos. Muito prático. Quer dizer, isso aqui se observa um justo que perece, apesar ou mesmo com a sua, ou por causa da sua retidão. Nessa terra se dá mal, nesse sentido, desaparece. E um malvadão aqui, que prolonga o seu dia, se dá muito bem com a sua malvadeza, com a sua impiedade. E o que nós vamos fazer com isso? Porque é assim. Não adianta dizer, mas devia não ser. Que inocência, que romantismo, que sonhador. Devia não ser assim. Então eu queria logo para o céu, sabe? Porque no céu não vai ser assim. Você queria ir para o céu. Ótimo, irmãozinho. Graças a Deus você quer ir para o céu. Mas e onde é que você está hoje? Na terra. Mais quanto tempo? Não sei. Pois é, 10 anos, 20, 30. Então não tem jeito. Não tem jeito. Tem de encarar a vida como ela é aqui. Um tanto quanto. Essa é a questão mais delicada. E de uma maneira bem prática, ele vai dizer, eu acho a minha solução aqui, eu vou dizer o que é. Aí ele diz, ser exageradamente correto, ou sábio, ou justo, uma das 3 palavras que as versões usam, ou seja, alguém ultra detalhista, altamente cri-cri, uma palavra popular, mas todo mundo entende melhor do que uma palavra mais complicada, certinho ao ponto de irritar, exagerado no cumprimento de cada detalhe das normas. Ser assim pode resultar no seu prejuízo, ou na sua própria destruição aqui, ou num grande problema a encontrar, como ele observou no versículo 15. Não vai dar para ser exageradamente detalhista em cada minúcia de cada lei, de cada decreto, de cada ordem, coisa desse tipo. De fato, muitas leis são imperfeitas. Muitas. Feitas por quem? Por quem? Por uma classe absolutamente desacreditada pelo próprio país. Talvez a classe mais baixa, uma das mais baixas em termos de aprovação pública nas pesquisas sérias, são quem? Os legisladores, que fazem as leis, que não se discute uma vez feita. É lei, acabou. É lei, e o juiz vai julgar com base na lei. E quantas vezes a gente ouve, se a lei está errada ou tal, que consertem as leis, mas eu vou julgar de acordo com a lei, um juiz correto, um supremo desse aí, pelo menos em parte. Mas é assim, não, julgar de acordo com a lei. Mas a lei não é razoável. Quem disse? Aí já vai dar discussão. Não interessa, ninguém discute. É lei, então obedeça-se. Mas é lei feita por pessoas de acordo com a lei autorizadas, mas moralmente muito desautorizadas, desqualificadas.
minimamente em termos de decência, de moralidade, de moralidade do que é correto. Abra aí qualquer artigo, post, jornal, o que for, há anos, há décadas, ou praticamente sempre foi assim, feito por legisladores, muitos, não todos, mas muitos desonestos, interesseiros, pensando no próprio bolso, pensando na próxima eleição, e etc, etc. Não estou dizendo nenhuma novidade, fazendo aqui uma grave acusação. Não, estou dizendo, esse é lugar comum. Na conversa de cada rodinha de brasileiro, ou americano, ou alemão, ou seja o que for, qualquer país do mundo, não é só o nosso não, nem atualmente desse governo de hoje. Não. O tempo de Salomão já era assim. As pessoas, em geral, são, obviamente, cheias de má intenção ou más intenções, e muitas vezes misturadas com boas intenções. Como eu falei há pouco tempo, é uma mistura. Querer ser perfeito em tudo vai contrariar interesses, vai criar inimizades, vai criar resistências, até perseguição legal, muitas vezes. Quantas histórias há neste mundo de injustiças, de maldade contra pessoas decentes, pessoas corretas? A própria Bíblia está cheia de passagens assim. Sem falar em leis antigas, que já perderam o contexto. Não, que já mudou o contexto, então perderam o sentido completamente. E que não foram revogadas. Alguém se esqueceu de revogar. Uma vez eu li, era sobre leis americanas, porque eu li em inglês. Um livro curioso, é um livro de curiosidades, de leis que estavam valendo. Valendo, em 2000, eu li isso há uns 10 anos, 2015, sei lá, 2000. Valendo. Como fazer com o sujo dos cavalos nas ruas. Lei. Como é que deveria fazer o horário de apagar os lampiões da rua? Lei. Aí é feito para rir, e o livro era feito para isso mesmo. Mas nesse sentido, é sério, porque é lei. Mas está em desuso. Pois é, então deve ter alguma lei sobre leis em desuso. Nem sei se tem. O fato é que é praticamente impossível obedecer todas as leis. Fora, como dizem os advogados, existem leis contraditórias. Uma federal, a outra municipal, a outra estadual, e de uma época ou de outra época. Fora leis que são vagas. Mas suas excelências que fizeram essa lei, não sabiam que ela ia ser vaga e sujeita a interpretações diferentes? Sabia não! É muita ingenuidade achar que não sabia, não. Eles são cheios de assessores, são sabidos. Foi de propósito. Deixa vago de propósito, em algumas, para poder interpretar de acordo com o sabor do juiz, que alguns estão no bolso, não todos. É tudo assim, neste mundo, é tudo ruim contra aquele que quer ser correto, razoavelmente correto, ainda mais aquele que quer ser absolutamente exato. Nunca mais vi falar disso, mas até uns anos atrás, alguns vão se lembrar. Lembra do que era a Operação Tartaruga? Os aviões, as empresas, os pilotos, os aeroviários, quando queriam fazer uma greve, protestar, coisa assim, contra salários e tudo, eles não paravam. Eu acho que até ilegal parar, podiam ser presos, porque o país podia parar. Seja como for, o estilo dessa greve era assim. Era a Operação Tartaruga. O que é a Operação Tartaruga? Irmãos, parece piada, mas era simplesmente obedecer todas as normas. Ficava inviável para o país
se locomover com aviões, com todo mundo, pilotos, comissários, mecânicos, pessoal de terra, todos cumprindo tudo, exatamente como manda a lei, ou o decreto, ou as normas aprovadas. Só isso. Então a greve era fazer o que é para ser feito. Parece piada. Isso incomodava as autoridades, o país todo, obrigava então a quê? A conversarem, dialogarem. Pronto, chegou no acordo? Chegou. Está suspensa a operação Tartaruga. Ótimo, agora vamos fazer não bem de acordo com as normas. Que a gente vive coisa assim, não percebe o absurdo, o humor negro de tudo isso. Mas é assim. Ouvindo até aqui, alguém até que poderia reagir de fato. Eu já notei que querer ser correto demais nesta vida não dá certo. Exageradamente não é prático, não é factível. É até perigoso. Tudo bem. Não estou falando de crente. Estou falando de cidadão de uma maneira geral, crente ou não. É até perigoso. Então, vou praticar o mal. Vou relaxar. E eu tenho a impressão que quando eu começar a praticar o mal, eu vou gostar. Sou meio chegado. Conhece alguém assim? Não conhece? Vou dizer, eu. E eu estou ironizando um pouco, porque eu acho que você também é. Nós todos somos assim. Provou do mal, a carne puxa. Eu vou praticar mal e é com gosto. O mundo é injusto, cruel, maldoso, pois eu vou ser igual. Nós vamos ser bem parecidos, eu com o mundo. Vamos nos dar muito bem. Vai ser por aí minha vida e pronto. Vocês acham que muita gente não vive assim? Com esse princípio? Talvez não de uma maneira tão consciente, tão assim, resolvida e assinada embaixo como uma decisão própria, registrada em cartório. Não. Mas, sem raciocinar muito, é o caminho que vai seguindo. Eu vou me dar bem neste mundo. Para me dar bem aqui, eu tenho que abrir mão de muita coisa correta. Porque não funciona. Já tentei, inclusive. Não funciona. Da maneira como seria razoável funcionar. Aí Salomão alerta. Praticar o mal como maneira de vida também não dá certo. Salomão também não dá certo. Versículo 17. Não seja demasiadamente perverso, ou mal, ou errado. Nem seja tolo, ingênuo, porque você morreria antes da sua hora. Versão atualizada fala, não sejas louco, em vez de tolo, faz a mesma coisa. E em vez de perverso, a NVI fala em ímpio. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo. Então, ser perverso, como princípio, praticar a maldade como algo normal, não funciona, não dá certo. É curioso, ele não está entrando no aspecto moral. Aqui não é um assunto dele. Ele tem outras partes que ele trata, claro, e fala muito de Deus, vocês sabem. Estamos no capítulo 7, já falou muito de Deus, do que é que se deve fazer, ainda vai falar muito mais, inclusive a declaração solene que eu li lá em Eclesiastes 2, obedece a Deus, tudo. Não é que ele deixou de lado isso aí, ele está jogando fora. Não, ele apenas não está considerando nesse raciocínio dele. E aí que entra o pragmatismo frio de Salomão. Às vezes chega, assusta um pouco com essa passagem, mas eu entendo que é isso, de acordo com todo o restante do livro. Não é que ele jogou Deus, o conceito de Deus fora e disse, isso aqui não vale nada, não vale a pena obedecer a Deus. Não é isto. Ele está no meio de uma argumentação, gente, que é o livro dele inteiro, certo? E acho que devemos colocar as palavras do tamanho que elas parece que merecem.
Então, ser perverso como princípio, praticar a maldade como algo normal, também não funciona. Mesmo sendo um mundo perdido, como o nosso é, existem cidadãos decentes. Em termos relativos dos padrões do mundo. Aqui não é uma contradição, então estou desobedecendo Romanos 3, não há quem faça o bem, não há justo, não sei o que. Não é nesse sentido que aquele princípio está lá, que todos nascem no pecado. Então, quando diz que há cidadãos decentes, é uma decência no padrão modesto da humanidade, alguém que não está roubando os outros, que não está traindo a esposa ou o marido, que é correto com as suas obrigações. É isto, que não anda desrespeitando todo mundo, gritando com todo mundo, batendo nas pessoas, não, e que quer as coisas direitas, corretas, independente até de religião, estou colocando assim. Há pessoas decentes, muitas neste mundo, nesse padrão de decência. Há leis corretas. Falei em leis feitas por muitos que são desqualificados, feitas de maneira maliciosa e tal. Mas há também leis razoáveis, justas, corretas, muitas. A polícia. Polícia, a maioria... Não, pera. Eu não creio que a maioria seja tudo desviada, está na mão dos traficantes e tal. Não acho. Há um percentual, está. Claro, sempre esteve, não é segredo. Mas 100%, sei lá, 80%, 50%, 30%, eu não sei, não tenho estatística, e mesmo que tenha, não sei se são muito confiáveis, mas é óbvio que há policiais corretos, decentes, pais de famílias que querem dar exemplo para os filhos. Eu acredito piamente nisso. Então há polícia, e muitas vezes a polícia lhe livrou de situações complicadas. Chegou no momento certo, interferiu de uma maneira correta. Há isto também neste mundo. Temos que reconhecer, ser razoáveis. Há alguma resistência contra o mal neste mundo? Há. Sem dúvida que há. Há certa medida de justiça? Há. Menos do que nós gostaríamos, ainda mais nós crentes, que aí ficamos exigentíssimos, porque passamos a conhecer a justiça divina, ou pelo menos boa parte dela, ficamos super exigentes. Mas mesmo sem falar nos crentes, de uma maneira geral, muitas pessoas têm sede de justiça, do que é razoável. E às vezes essa sede é satisfeita neste mundo aqui mesmo, razoável. Pessoas que entram com o processo da justiça e ganham o que é razoável, ganham reconhecimento da parte da justiça, que essa pessoa foi lesada em alguma coisa, e é mandado remunerar, recompensar e tal. Mas é tudo muito demorado e tal. Isso mas acontece, há justiça sendo feita também. Mas tudo que é juiz é corrupto. Não. São isso, aquilo. Não, muitos não são, não. São corretos, querem acertar. Agora, são falhos. Não obrigatoriamente desonestos, mas falhos todos nós somos. Eu não sei como é que eu seria juiz para jogar um processo desse tamanho. Aí eu olho assim, tem 200 na minha vara lá. Eu não sei o que eu faria. Então, tem limites de competência, de eficiência. É tudo muito complicado, mas eu creio que há juízes corretos, que querem acertar e tudo. Creio plenamente nisto. Qualquer um, em suma, ou em conclusão aqui, qualquer um que resolve praticar abertamente a impiedade e faz da delinquência a sua rotina, rapidamente será resistido. Será processado, deverá ser preso. Mas tem muita gente que devia ser presa e não é. Sim, mas tem muitos que deveriam ser presos e estão presos. E é esse ângulo que agora Salomão olha. E corretamente, você tem que reconhecer. Por que todo mundo diz que as cadeias estão cheias? Cheias de quê, hein? De presos. Tem muita gente que deveria estar preso e está. E
O fato de ter muitos que deveriam estar e não estão não anula o outro fato. Então a gente tem que ter sabedoria e equilíbrio para avaliar essas coisas. Então alguém que resolve ser marginal mesmo como uma regra de vida, vai ser rapidamente barrado de alguma maneira, talvez mais lento do que deveria ser, de uma maneira mais branda do que deveria ser, ou às vezes de uma maneira mais bruta do que deveria ser, não sei. Mas que vai ser resistido, provavelmente será preso e, usando a palavra aqui, destruído ou apagado aí, até mesmo morto em países onde há legalmente a pena de morte, morto até ilegalmente ou legalmente, não sei, mas o que eu quero jogar luz aqui é desse aspecto aqui. Vai fazer o mal, então? É assim que você resolveu viver neste mundo aqui? Torto? É sendo torto total também? Não vai dar certo para você. Salomão está dizendo, não funciona, amigo. Aí ele dá, Salomão dá uma solução salomônica, pragmática e que tem dado trabalho, essa frasezinha dele. Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo. A minha versão aqui, a atualizada. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, quase idêntico. A NVI, também muito parecida. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. A complicação aqui é porque, à primeira vista, parece que ele está aconselhando que é bom reter a justiça, a correção, mas sem exagero, tudo bem. E, ao mesmo tempo, é bom cometer alguma impiedade, sim, também sem exagero. É bom, seja uma coisa e seja outra, sem exagero de nenhum dos lados. Essa é uma conclusão muito esquisita, que nós achamos que Salomão teria chegado a ela. Quer dizer que é bom ser bom, mas não tanto, e ser ruim, perverso, mas não tanto, seja equilibrado na prática do bem e na prática do mal. Não pode. A palavra de Deus está sugerindo algo, porque não é nem Salomão falando, é Salomão sim, mas inspirado, movido pelo Espírito Santo, porque é parte da Bíblia aqui. Por isso é que muitos pensam que Salomão, a saída de muitos é assim, não, Salomão aqui não estava falando sério. Aí é a maneira que nós temos para desculpar Salomão, e a própria palavra de Deus é essa. Não, ele não estava sendo sério. E para usar uma palavra técnica bonita, ele estava sendo cínico. Mas essa palavra é bonita, num certo sentido, sim, porque ser cínico, no sentido popular, é muito ruim. Alguém fingido, coisa assim. Mas o cinismo, no sentido mais filosófico, significa que ele vê as coisas de uma maneira, mas faz algumas observações, não exatamente como deveria estar sendo feita, mas dentro de um pressuposto mais aberto, mais abrangente, e a sinceridade fica um pouco sacrificada pela praticidade. Então, o cínico, no sentido mais filosófico, é esse. É que ele apresenta o que funciona, sem muito atrás dos aspectos morais, dignos, é o que funciona. Então, alguns acham que Salomão aqui está sendo cínico, não é falando mal de Salomão, não, mas é colocando que a estratégia literária de Salomão foi usar do cinismo, que é válido se usar de cinismo. Muitos usam nas suas retóricas, muitos oradores, principalmente dos antigos e tal, mas, e alguns mantêm isso. Não, Salomão aqui usou realmente a estratégia válida do cinismo. Ele não está pensando que o correto é isso. Ele está dizendo aqui, vocês querem fazer assim? Pois façam. O mundo é assim? É mesmo. Pois então façam. Mas Salomão está assim, não, quero saber se é certo ou errado, faça. Muitos acham, honestamente, que é o que Salomão está dizendo. Outros dizem, não é bem cínico, era irônico, que é um pouco diferente.
ironia também é usada na Bíblia, algumas vezes. Então, seria válido. Mas, será que é? Cínico ou irônico? Não estava falando exatamente o que ele pensava, ele falou diferente para causar um efeito. O irônico é assim. Eu tenho uma sugestão minha. Pelo contexto, eu acho que essa frase de Salomão não acrescenta quase nada novo com relação ao que ele já estava dizendo desde o versículo 15. Ele está praticamente repetindo o que ele falou acima, só que com palavras diferentes e em forma de conclusão. Muito pragmática, é certo, sem entrar em muitos detalhes morais, é certo, mas concluindo praticamente o que ele já tinha dito. Ele está fechando o raciocínio dele, sem acrescentar algo chocante, como no caso de ele estar sendo cínico ou irônico ou coisa assim. Ou seja, embora esteja implícito que ser correto é uma boa virtude, a triste realidade é que ser correto demais, exageradamente, não funciona. Quantas vezes você recentemente tem assinado um documento de 20 páginas que diz assim, li e concordo. Você clica ali, legalmente você está comprometido. E você declarou que leu e concorda. Você leu uma página em vez das 20? Aí você vai na Oi, na Claro, na NET, qualquer um dessas aí faz um plano novo. Assine aqui. 15 páginas. Li e concordo. E alguns antigamente, hoje eu não tenho visto mais, mas dizia assim, dou fé, para complicar mais ainda. E as letras, tem que levar um microscópio. O jovem, o outro, nem pensar. Contratos de advogados. Uma causa simples, você contrata com advogados. Assine aqui. Aí os termos, as condições, o pobre do leigo, na terceira ou quarta linha, já está querendo voar. No fim, pum! Assina. E muitas vezes escrito, li e concordo. Alguns já estão mais sutis e colocando só concordo. Eu tenho observado isso. Ultimamente eu tenho notado mais. Concordo. Pelo menos não diz li. Pois ontem eu encontrei uma. Ontem, sábado, fechando alguma coisa, não lembro nem o que era direito, estava lá. Li e concordo. Digo, lá vai eu. Vai lá, Salomão. Tum. Eu li? Não. E se fosse para assinar, foi digital, mas fosse para assinar com minha assinatura, eu teria assinado do mesmo jeito. Aquela assinatura digital, aquele clique ali, é a mesma coisa para efeito legal. Então é impraticável. Eu vou ler 20 páginas, que eu não entendo 19. Não é razoável. Então eu não assino. Então você não vai ter telefone, não vai ter celular, você não vai ter praticamente nada. Talvez nem comprar um carro a prazo, porque o contrato do financiamento. Meu pai contava que uma vez o governador de um estado vizinho aqui, comprando um avião, o papai levou lá o contrato feito pela Embraer, um avião financiado. O governador não gostou muito porque era isso. Assim, olhou e disse, mas Jimmy, eu vou ler isso aqui tudinho. Papai, muito vivo, inteligente, um comerciante fino, disse, governador, é o seguinte, o senhor pretende pagar as prestações? Pretendo. Pule as páginas todas e bote ok. Se o senhor está pretendendo não pagar, é bom o senhor ler. O governador ia confessar que não ia querer pagar? Tem razão. Pá! Então, comprou um avião de milhões lá, não leu nada.
do que está escrito, um governador de estado. Então, aí na declaração do imposto de renda, você insiste em registrar como receita até os presentes que você ganhou no dia de aniversário em espécie. Sabe aquele que vem no envelopezinho de R$100, R$200, dia de seu aniversário, isso aqui é receita. Tenho que declarar. Tem, não tem, não tem. Vou ver se tem alguma lei que diz que tenho que declarar. Qual é o limite que eu tenho que declarar? É 5 mil, é 1.000, é 200? Aí você fica nervoso. Aí você, não, leve seu presente para lá que eu não vou aceitar isso, que a minha consciência vai doer, não vou conseguir digerir isso até eu saber se eu tenho que declarar ou não. Gente, aí você vai comprar uma pipoca e diz, qual é o seu INSS para eu recolher? Não, mas tem que recolher o INSS do prestador de serviço. Assim eu acho. Você está vendo como você está fazendo o injusto, o não correto, todo dia? Você. Aí vai comprar um clipe, nota fiscal. Está aqui. Não, a grande. Aí a velocidade permitida é X. E você, mesmo precisando, mesmo necessitando, mesmo sendo razoável, não aumenta 1 quilômetro. Às vezes, não há condições. Em princípio, não obedeço placa nenhuma de trânsito. É outro assunto. Estamos falando aqui do que quer fazer exatamente como é. Para os mais antigos, houve uma época dos famosos 80 km por hora, época que estava faltando petróleo no Brasil, e não podia andar em nenhum quilômetro do território nacional acima de 80 km por hora. Você ia fazer uma viagem daqui para São Paulo, 80 km por hora. Era uma necessidade porque os carros consumiam muito menos nesta velocidade do que 90, 100, 120 e tudo mais. Pois havia um irmão que obedecia isso de uma maneira absolutamente rigorosa. Crentes, sérios, iam numa estrada assim, reta, sem ninguém, meio-dia daqui para Quixadá, sei lá para onde. Aí, 90, 100 ali, não é de 150, mas relaxava um pouco. E eu tenho certeza que governadores faziam isso, senadores faziam isso. Claro, não era praticável muitas vezes. Não. Tinha um irmãozinho que não vai, não ia. E todo mundo ia, eu me lembro que ia daqui para uma certa cidade do Ceará, todo mundo ia em 3 horas, ele ia em 5 ou 6 horas, com a família, cheio de filhinho e tudo. E os colegas gozavam dele, o missionário era de uma missão. Aqui. Esse pobre irmãozinho um dia passou pela polícia estadual. Pararam ele. Este cidadão. O senhor está multado. O senhor vinha a 84 km por hora. Está aqui o radar. Não discuta, já fui lavrando a multa. Um amigo meu estava presente e viu acontecer. Aí disse para o guarda, seu guarda, o senhor não pode imaginar a injustiça que o senhor está cometendo. Se tem um brasileiro, alguém nesse país que é um absurdo ser multado, é este cidadão aqui. Ele está 5 horas vindo da cidade tal, acho que de Iguatu. Já estou que não aguento mais aqui de vontade de chegar. E ele não passa de 80. Passou. 84, 83, era uma coisa ridícula dessa. O guarda riu, se lamento muito, multa nele. Multou. Então, neste mundo, muitas vezes não dá. Aí aconteceu que mudou a situação de petróleo no mundo e a velocidade máxima foi alterada. O problema é que vai mudar agora as milhares de placas neste país, num governo excelente que nós sempre tivemos, independente de partido. Então tinha milhares de placas aí, 80.
Mas a lei escrita não era mais 80, era 100 ou 110, mas estava 80. Agora vá obedecer. Especialmente com o filho do lado. Pai, já teve filho assim? Pai, tu desobedeceu a placa. Não é para obedecer? Salomão, obrigado, Salomão. Porque é um pragmatismo aqui que ajuda. Em cada situação que eu citei aqui, foi cometido algum delito? A rigor, sim. Pequeno, mas foi. Aumentou um pouco a velocidade numa hora em que não tinha ninguém ali, você precisava, estava com pressa, ou apressado, ou por algum motivo justo, ou um sinal de madrugada, um lugar perigoso, ou tantas coisas dessas que eu já comentei. Algum delito foi cometido? Foi. Bem pequeno, mas foi. Pois eu acho que é isso que Salomão está dizendo. É bom que você retenha a justiça ou a retidão, mas sem exagero a ponto de ficar fora da realidade. Por outro lado, já que é quase impossível deixar de aplicar alguma e de praticar alguma irregularidade, é quase impossível, assuma que de vez em quando você é obrigado a ir por esse caminho não ideal. Assuma e não morra de peso na consciência. Agora, não abuse disso, é o que ele está dizendo, nem faça disso o rumo da sua vida. Agora eu vou furar tudo que é sinal, obedecer placa nenhuma, fazer tudo isso. Não, assim não. Na minha opinião, Salomão não falou nada mais, nada menos do que isto que eu estou tentando explicar para vocês. Então, é um conselho geral, altamente pragmático, aplicável tanto na época de Salomão quanto na nossa, obviamente com diferenças de situações, de época, de intensidade, cultura e tudo mais. Então, agora eu vou encerrar com o que eu creio seja a chave para o crente. A chave, não desligue, que nós já estamos com 1h04. Se desligar, você vai ficar com metade da pregação. Vou falar mais uns 5 ou 10. Mas nesses 5 ou 10 está a chave para o crente aplicar isto. Não desligue, que vai ser um prejuízo para você. Bem no final do texto, versículo 18, parte A, acho que Salomão agora se dirige para o crente, ou pelo menos trata dos crentes. Como o crente deve desenrolar essas dificuldades. Pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. Ele mudou de um grupo geral, entendo eu, dos cidadãos, para os que temem a Deus, ou seja, um grupo particular. E esses têm uma vantagem enorme sobre os outros, mesmo enfrentando o mesmo tipo de dilemas. Estamos no mesmo mundo. Qual é a vantagem? Eles vão sair ilesos. Primeira coisa que quer dizer ileso, que é uma palavra no português até muito pouco utilizada. Mas vamos para o original, significa escapar ou sair são e salvo. Sair ileso. Ou seja, enquanto os que não temem a Deus dificilmente vão agir com equilíbrio e com sabedoria quanto a este assunto, no trato destas tristes realidades embaixo do sol, os que temem a Deus, sim, vão conseguir desenrolar isso, ou sair ilesos. Duas perguntas cruciais, e com ela eu vou encerrar. O que teme a Deus sai ileso diante de quem? De si mesmo?
dos outros? Eu acho que a resposta começa com diante de Deus. Ou seja, aquele a quem ele, a pessoa, a pessoa teme. O que teme a Deus sai de tudo isto ileso. Diante de quem, Salomão? Eu acho que ele diria do Deus a quem ele teme. Se ele teme a Deus mais do que teme ao juiz, ao governador, ao soldado, ao guarda, a tudo, ele teme a Deus. Então, o que teme a Deus está tentando sair ileso ou está tentando ser aprovado diante do Deus a quem ele teme. Eu acho quase óbvio. Depois você pensa nos homens, depois você pensa em si próprio, depois você pensa nas pessoas ao redor, ou seja, os da igreja, os irmãos da igreja, ou seja, o pessoal lá de fora, os do mundo mesmo. Depois você pensa nisso. Porque ileso mesmo do mundo, ninguém vai sair, não. Eu entendo, e assim eu tomo para mim esta passagem. Diante de Deus, a quem a pessoa teme. E se ele vai sair ileso diante de Deus, ele vai conseguir sair ileso diante de muitos aqui, dos crentes, aqueles que entendem mais os conceitos divinos, de alguns que, mesmo não sendo crentes, mas são um pouco mais profundos naquilo que pensam e tal. Pode até ser que a pessoa encontre mais compreensão, coisa assim, mas de alguns, que de uma maneira geral, mesmo como eu disse, não vai sair ileso, não, ninguém sai ileso disso, porque as regras são impossíveis de serem seguidas totalmente. Então, a primeira resposta que eu daria é essa, ileso diante de Deus. Por quê? Ele não explicou, eu gostaria muito que ele tivesse explicado. Aí não vamos ter que explicar nós mesmos. Que é muito simples, eu creio, a minha sugestão. Vai sair ileso porque ele tem, agora está falando de um crente, em Jesus Cristo, não na época dele, mas na nossa agora, o que teme a Deus lá é o que teme a Deus hoje, e numa linguagem pós-vinda de Cristo, claro, nós vamos falar agora em termos de cristãos e de crentes, nascidos de novo, habitação do Espírito Santo. Agora estamos falando de um crente, tomando a expressão de Salomão, teme a Deus. O crente tem comunhão com Deus, com o próprio Deus, que criou tudo. E pode ter o privilégio de colocar diante de Deus estas questões, essas dúvidas, esses impasses, essas dores de consciência, por estar infringindo algumas normas, mesmo a contragosto, mas do contrário não funciona, ou deixando de seguir outras também, igualmente por força de circunstâncias, e a consciência, especialmente dos mais sensíveis, tende sempre a estar ali incomodando, porque a pessoa quer acertar, mas está vendo na própria vida e nas escrituras aqui, não vai conseguir acertar em tudo, porque são contraditórias muitas coisas deste mundo, desta vida, mas a pessoa, o crente, o que teme a Deus, chega diante de Deus e diz assim, Senhor, eu estou complicado nessa situação. Não sei o que fazer. Devo oferecer um presente para aquele funcionário público, se ele apressar o meu processo. Eu não quero que ele passe a vista grossa, que tem erro lá dentro, aí é suborno brabo mesmo. Eu quero que ele engula o erro e aprove. Esse aí eu acho que um crente não vai nem chegar diante de Deus com uma dúvida dessa, que já é absurdo. Mas, Senhor, eu devo oferecer um presente para ele, um gesto de boa vontade. Ali tem tanto processo e tudo, alguns estão ali encalhados. E para ele olhar o meio é tão importante para mim, tão urgente. Isso é suborno, Senhor? Ou não é? O crente sai ileso, porque ele confessou a Deus a sua dúvida, pediu orientação, pediu paz. Ele está tranquilo diante de Deus. Ah, quer dizer que o crente orou assim, então o que o crente resolver daquele momento em diante foi a resposta de Deus. Ele está em paz em dar o presente. Então é porque Deus mandou ele dar.
Não é assim não. Não é tão simples não. A consciência às vezes é enganosa, nossa consciência é contaminada também com o pecado, com o que é ruim. Então a nossa consciência é o meio entre nós e Deus, nós nos comunicamos com Deus, Ele comunica conosco muito através da nossa consciência, ou 100% no que concerne à nossa mente, embora acredito que possa haver algum tipo de comunhão ou de transmissão de conhecimento e transmissão de paz e tudo, de uma maneira até por cima da nossa própria capacidade mental de absorver informações, Espírito Santo com o nosso espírito, isso é muito misterioso, eu não estou legislando em cima disso aí, mas eu creio sim que Deus pode falar diretamente através da nossa alma e nem sempre através da consciência, apesar de que o que nós podemos lançar a mão é a consciência. E mesmo assim, sujeito a erro, porque a consciência pode estar um pouco contaminada. Pastor, então como é que ele saiu ileso? Ele acha que Deus liberou para dar o presente lá para o funcionário público. Aí ele dá. Aí depois que ele dá, a consciência dele começou a doer. Não é possível. Aí conversou com o irmão depois, ou com o outro, esse pai, você fez errado. Ixi. Me cortei nisso. Não tanto. Você sai ileso disso. Sabe por quê? Porque mesmo que você venha a ser disciplinado por Deus, mesmo que Ele diga assim, você entendeu o mal, mesmo que diga sua consciência não estava 100% afiada comigo para você entender o que eu lhe coloquei, essa paz que veio de você para oferecer lá não veio de mim, mas eu pedi, mas eu não dei, não veio de mim, e eu vou lhe disciplinar, eu vou lhe ensinar algumas lições para você aprender melhor, a orar melhor, a pensar melhor. Eu não sei. Deus é muito profundo, gente, muito diversificado. Isso eu vou lhe disciplinar. Mesmo assim, Senhor. Mas eu gostei, porque você veio me consultar. Eu gostei, porque quando você foi lá e ofereceu, a sua consciência estava tranquila, mesmo que não com a minha aprovação. Mas eu sei que você estava sendo honesto com você próprio e comigo, na sua mente, porque você veio me consultar. Não lhe respondi como você gostaria, e vou lhe disciplinar, mas, meu filho, estou muito satisfeito com você. E essa disciplina que eu vou fazer sobre você, não é com raiva, não. É em amor, para me ensinar mais, como pedir melhor, como tratar comigo melhor. Eu quero abrir mais a sua mente, o seu coração. É só para isso. Vai doer, toda disciplina dói, você vai sofrer um pouco, ou muito, não sei, mas é para o seu bem e é para você me conhecer melhor. Você vai sair dessa experiência mais íntimo de mim do que você começou. Meus irmãos, para mim, isto é sair ileso diante de Deus. Mesmo disciplinado, mas foi tudo feito diante de Deus. E não na ilusão de que, porque eu tratei com Deus, agora eu virei como um profeta inspirado pelo Espírito Santo nas Escrituras, e o que eu fizer daqui para frente, saia do meio, porque eu tenho autorização divina. Por quê? Porque eu constei a Deus, Ele me deu essa consciência tranquila, eu estou em paz, paz do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, e eu vou fazer. E ai daquele que vem dizer que eu estou errado. Você já pensou? As barbaridades que nós teríamos por aí praticadas por crentes, sinceros, achando que agora tem o direito de fazer o que quiser porque consultaram a Deus. Não. Então, você consultar a Deus e pedir a Ele orientação não é prova, não é garantia de que Ele vai dar da maneira como você está pensando que precisa. Mas é garantia, sim, de que é o único caminho diante de Deus que você tem. Isso é garantido. Que caminho? Buscá-lo. Perguntar diante dele, bradar diante dele, se dobrar diante dele, reconhecer a sua pequenez, ser humilde diante dele. Esse caminho é seguríssimo, mesmo que você venha fazer uma coisa pela qual ele não vai ser disciplinado, mas está aprovado diante de Deus. Isso parece ser uma inconsistência.
Para mim não é. E eu vivo muito bem, pessoalmente, no meu trato pessoal com Deus, desta forma, com esses pensamentos. E eu espero estar transmitindo para vocês de uma maneira cuidadosa, de uma maneira responsável, para que vocês também experimentem assim, se já não estão, e eu acho que é assim que Salomão chega a concluir. O que teme a Deus, trate diante dele que você teme a ele, e você vai se dar bem com esse Deus. Esse dar bem no sentido muito respeitoso da palavra, e repito, incluindo inclusive a provável necessidade de uma disciplina. Então, você crente no Senhor Jesus Cristo, sempre, sempre, sempre coloque diante do Deus a quem você teme essas questões difíceis no proceder diário. Peça instruções, peça orientação. Trace seus limites diante dele. Diga que não quer magoá-lo. Não quer pecar. E com temor e tremor, siga em frente. Converse, consulte, Senhor, eu vou por aqui, me ajuda e vá. Mesmo que você ainda venha fazer uma coisa que ele não goste. Mas ele vai dizer, vem cá, eu vou lhe ensinar melhor. Não temos perigo de nos dar mal com esse Deus desta forma. Nós vamos sair ilesos diante de Deus em todos os nossos procedimentos desta forma, aprovados por ele, as costas ardendo um bocado, muitas vezes, né? Ardendo um bocado, disciplinado e tudo. Mas não importa, o que nós queremos nessa vida? É andar sem dor nas costas de levar lapada ou nas mãos? É isso? O nosso alvo aqui é não ter problema nenhum, é não ter sofrimento nenhum. Essa aqui é andar macio aqui. Não! Nós somos pecadores, não tem jeito de um pecador andar macio diante de Deus, mesmo convertido a Cristo, mesmo a habitação do Espírito Santo, querendo agradar a Deus, mas não tem como. Então ele vai errar, ele vai pecar, ele vai desagradar, mas faça isso agarrado com Deus. E você vai sair completamente ileso e cada vez mais santificado, cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos ajude e nos abençoe nisso tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.